Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, você já percebeu que existe algo errado dentro da sua casa? Parece que as bênçãos não chegam, as orações sobem, mas não descem respostas. A paz foi embora e no lugar dela entraram brigas, doenças, dívidas, que não acabam nunca. Você vai à missa, reza o terço, faz novenas, mas dentro de casa continua tudo igual ou pior. E aí você se pergunta, por que Deus não abençoa meu lar? Por que parece que minhas orações batem no teto e voltam? Deixa eu te contar algo que vai mudar completamente a forma como você enxerga a sua casa. Padre Reginaldo Manzotti, um dos maiores evangelizadores do Brasil, homem de Deus que já conduziu milhões de pessoas aos sacramentos, fez um alerta gravíssimo que a maioria dos católicos ainda não ouviu. Ele disse que existem 5 coisas, 5 bloqueios espirituais que impedem as graças de Deus de entrarem no seu lar. E o mais assustador é que a maioria das famílias católicas tem pelo menos 3 desses bloqueios dentro de casa neste exato momento e nem sabem. São coisas aparentemente inocentes, objetos que você acha normal ter, hábitos que parecem inofensivos, atitudes que viraram rotina. Mas no mundo espiritual, essas 5 coisas funcionam como muros gigantescos que bloqueiam completamente a ação de Deus na sua família. E quando eu revelar o terceiro bloqueio, você vai entender por que tantos lares católicos vivem em guerra constante, mesmo rezando todo dia. Há alguns meses, uma senhora me procurou completamente desesperada. Era uma mulher de fé, católica praticante há mais de 30 anos. Ia à missa todo domingo, comungava, rezava o rosário diariamente. Mas me disse chorando, padre, minha casa virou um inferno. Meu marido perdeu 3 empregos em 2 anos. Minha filha casada voltou para casa porque o casamento acabou. Meu filho não consegue passar em concurso nenhum. Todo mundo brigando o tempo todo. Doenças aparecem do nada. Eu rezo tanto, padre, porque Deus abandonou minha família. Olhei para ela e perguntei algo que a deixou confusa. Me diga uma coisa, o que você tem dentro da sua casa? Ela não entendeu a pergunta. Como assim, padre? Insisti. Que tipo de objetos, decorações, o que vocês assistem na televisão? Que conversas acontecem na mesa de jantar? Ela começou a descrever, e antes mesmo de terminar, identifiquei 4 dos 5 bloqueios que o padre Reginaldo Manzotti alerta. 4 bloqueios graves dentro de uma casa que deveria ser templo doméstico. Pedi que ela fizesse algo específico. Disse, nos próximos 7 dias, você vai remover esses bloqueios da sua casa, 1 por dia, e vai consagrar cada cômodo ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. Ela prometeu que faria, mas estava cética. Padre, são só objetos, são só hábitos. Como isso pode mudar alguma coisa? 10 dias depois, ela me ligou e nem conseguia falar direito de tanto chorar. Mas dessa vez eram lágrimas de alegria. Padre, não é possível o que aconteceu. No 3º dia de limpeza espiritual da casa, meu marido recebeu ligação oferecendo emprego melhor que todos os anteriores. No 5º dia, minha filha e o genro vieram jantar aqui e se reconciliaram. Decidiram tentar de novo. No 7º dia, meu filho passou na primeira fase de um concurso que achava impossível. E padre, o mais incrível é que a atmosfera da casa mudou completamente. Parece que um peso saiu, as pessoas param de brigar. Tem paz aqui dentro que não tinha há anos. Perguntei, o que mudou? Ela respondeu algo profundo. Padre, eu achava que bastava rezar. Mas eu estava rezando dentro de uma casa cheia de portas abertas para o inimigo. Quando fechei essas portas, Deus entrou com tudo. Hoje você vai descobrir exatamente quais são os 5 bloqueios que impedem as graças de Deus no seu lar.
Vou te mostrar como identificar cada um, como removê-los definitivamente e como consagrar sua casa para que ela se transforme em fortaleza espiritual. E te aviso desde já, quando eu explicar o quarto bloqueio, muita gente vai se assustar, porque está em quase todas as casas brasileiras e as pessoas nem imaginam o perigo espiritual que representa. Mas antes de revelar os 5 bloqueios, você precisa entender algo fundamental. Sua casa não é apenas um lugar físico onde você dorme e come. Sua casa é território espiritual. E todo território pertence a alguém, ou pertence a Deus, ou está vulnerável à ação do inimigo. Não existe meio termo. Não existe neutralidade espiritual. Jesus deixou isso claro em Mateus capítulo 12, versículo 30. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Não existe zona neutra. Sua casa ou é consagrada ao Senhor, ou está aberta para potestades das trevas. E aqui está o problema que a maioria das famílias católicas enfrenta. Elas acham que basta ter uma Bíblia na estante, um crucifixo na parede e pronto, a casa está protegida. Mas enquanto isso, mantém portas escancaradas para o mal através desses 5 bloqueios. Santo Agostinho, um dos maiores doutores da igreja, dizia: a casa onde não se ora é fortaleza sem defesa, cidade sem muralhas. Mas eu acrescento: a casa onde se ora, mas mantém bloqueios espirituais e fortaleza com muralhas furadas. As orações sobem, mas as graças não conseguem descer porque o caminho está obstruído. Padre Reginaldo Manzotti tem repetido isso incansavelmente em suas pregações. Ele diz que a maioria das famílias católicas está travando uma batalha perdida porque estão tentando encher um balde furado. Rezam, pedem, imploram graças, mas ao mesmo tempo mantêm buracos enormes por onde as bênçãos escapam. E pior, por onde entram maldições, opressões, desgraças. O apóstolo Paulo alertou em Efésios 6,12. Nossa luta não é contra homens de carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra os espíritos malignos espalhados nos ares. Espíritos malignos espalhados nos ares. Isso significa que existe guerra espiritual acontecendo agora, neste momento, ao redor da sua casa, disputando o território. E se você não fecha as portas, o inimigo entra. Então agora sim, vou revelar o primeiro bloqueio que impede as graças de Deus no seu lar. E você vai precisar de coragem para fazer o que vou te pedir. O primeiro bloqueio são objetos de ocultismo e idolatria dentro de casa. E aqui não estou falando apenas de coisas óbvias como imagens de entidades de religiões afro-brasileiras ou objetos declaradamente esotéricos. Estou falando de coisas que muitas famílias católicas têm sem perceber o perigo. Estatuetas de Buda, mesmo que você diga que é só decoração. Dreamcatcher, aquele filtro dos sonhos indígena que virou moda pendurar no quarto. Olho grego, Ramsa, qualquer amuleto de proteção que não seja sacramental católico. Cartas de tarô, mesmo guardadas. Livros de astrologia, horóscopo, esoterismo. Cristais para energização. Pirâmides energéticas. E atenção especial. Para isso, estátuas ou quadros de deuses de outras religiões, mesmo que você ache bonito artisticamente, pode parecer exagero. Mas Deuteronômio 7,25 é claro. As imagens esculpidas de seus deuses queimá-las-ás. Não cobiçarás a prata nem o ouro que as recobre, nem os tomarás para ti, para que não te deixes enlaçar por eles, pois são abominação ao Senhor teu Deus. Abominação. Não é palavra minha, é palavra de Deus. Por que esses objetos bloqueiam graças? Porque representam pactos espirituais com outras potestades. Mesmo que você não acredite, mesmo que ache que é só enfeite,
No mundo espiritual, aqueles objetos são portas legais para demônios entrarem. São convites silenciosos. Um casal tinha uma coleção de máscaras africanas que compraram em viagem. Achavam lindo, decoração exótica, mas desde que penduraram na sala, começaram pesadelos terríveis. Sensação de presença estranha de noite. O casamento que era bom começou a entrar em crise. Um padre experiente visitou a casa, viu as máscaras e disse: "Isso precisa sair hoje." O casal relutou, foram presentes caros. Mas concordaram, queimaram as máscaras, benzeram a casa. Na mesma noite, dormiram em paz pela primeira vez em meses. Então a primeira ação que você precisa fazer é essa. Percorra a sua casa cômodo por cômodo e identifique todo objeto que não glorifica a Deus. Tire fotos mentalmente. Amanhã mesmo remova tudo. E não doe, não venda. Destrua ou jogue no lixo. Por quê? Porque você não passa maldição adiante. O segundo bloqueio que trava as graças no lar são imagens e entretenimento que ofendem a Deus. E aqui a coisa fica desconfortável porque envolve hábitos que viraram normais em muitas casas católicas. Padre Reginaldo Manzotti fala abertamente sobre isso. Ele diz que não adianta ter crucifixo na parede se a televisão está transmitindo pornografia, violência gratuita, programas que zombam da fé, novelas que normalizam adultério, filmes de terror que glorificam demônios. Não adianta rezar o terço de manhã se à noite a família inteira assiste série cheia de blasfêmias e imoralidade. São Paulo foi direto ao ponto em Filipenses 4:8. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe vosso pensamento, seja isso que ocupe vosso pensamento. Não violência, não impureza, não blasfêmia. Uma família assistia a série de bruxaria muito famosa, aquela que todo mundo assiste. Achavam que era fantasia inofensiva, mas a filha adolescente começou a ter interesse por ocultismo. Encontrou comunidades online e começou a fazer rituais no quarto. Os pais horrorizados não entendiam como aquilo aconteceu. O que houve? O entretenimento abriu porta. E não é só televisão. São músicas que entram na sua casa. Músicas com letras que promovem infidelidade, violência, ocultismo, desrespeito. Você sabia que muitos artistas declaram abertamente que fizeram pactos espirituais? E quando você toca a música deles dentro da sua casa, está trazendo aquela influência espiritual para dentro. Eu não estou dizendo que você tem que viver em caverna sem entretenimento. Estou dizendo que você precisa ter discernimento. Pergunte-se: o que estou permitindo entrar na minha casa glorifica a Deus ou ofende a Deus? Se ofende, está bloqueando graças. Uma mãe fez experiência radical. Durante 30 dias, só permitiu música católica, filmes edificantes, programas que honrassem valores cristãos. Os filhos reclamaram no início, mas em 2 semanas ela percebeu mudança incrível. As crianças ficaram menos agressivas, menos ansiosas. O clima da casa melhorou. Ela me disse: "Padre, foi como trocar veneno por alimento. Eu estava envenenando minha família sem perceber." Então, o segundo bloqueio que você precisa remover são conteúdos impuros que entram pelos olhos e ouvidos da sua família. Faça a limpeza. Seja radical. Sua casa precisa ter atmosfera espiritual saudável. O terceiro bloqueio, e esse aqui é devastador, são palavras negativas, maldições e fofocas dentro do lar. E esse é o bloqueio que mais famílias católicas têm sem perceber. Provérbios 18:21 declara: a morte e a vida estão no poder da língua. Você percebe o peso disso?
Suas palavras têm poder criativo ou destrutivo. E dentro de casa, as palavras são ainda mais poderosas, porque são ditas no território espiritual mais íntimo. Padre Reginaldo Manzotti ensina que a maioria das famílias se autossabota com a própria boca. Pais que vivem dizendo sobre os filhos: esse menino não presta, não vai dar em nada, é burro igual o pai. Esposas que falam dos maridos: você é um fracassado, nunca vai vencer, não serve para nada. Maridos que humilham esposas: você é feia, gorda, não vale nada. Irmãos que se xingam, se amaldiçoam. E tem coisa pior: famílias que transformaram a mesa de jantar em tribunal de fofoca. Falam mal do vizinho, destroem reputação de parentes, julgam todo mundo. E enquanto isso acham que estão apenas conversando. Tiago 3,10 alerta: da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Não convém. É incompatível vida cristã com língua destruidora. Conheci uma família onde o pai, homem bom, trabalhador, mas tinha mania de dizer: nossa família é amaldiçoada, nunca dá certo nada pra gente, somos azarados. Ele repetia isso há anos, virou mantra. E adivinha? Nada dava certo mesmo. Um padre explicou: você está profetizando maldição sobre sua própria família. Toda vez que diz isso, está concordando com planos do inimigo. O homem se chocou, nunca tinha pensado assim. Começou a mudar a confissão. Passou a dizer: minha família é abençoada, somos prósperos, Deus cuida de nós. Em 6 meses, começaram a haver mudanças concretas. Isso não é pensamento positivo barato. É princípio bíblico. Romanos 10,10 ensina: com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Sua boca declara realidades espirituais. Então o terceiro bloqueio que você precisa destruir é esse: palavras negativas. Estabeleça regra na sua casa. Nesta casa não se amaldiçoa ninguém. Nesta casa não se fala mal de ninguém. Nesta casa só saem palavras de bênção. E quando alguém quebrar a regra, corrija na hora. Isso não se fala aqui. Quarto bloqueio. E esse aqui vai incomodar muita gente. Objetos e relacionamentos não perdoados. Deixa eu explicar o que isso significa. Tem gente que guarda dentro de casa objetos que lembram mágoas, presente de quem te traiu, herança de parente com quem brigou, lembrança de relacionamento que terminou mal. E toda vez que vê aquele objeto, a ferida abre de novo. A mágoa é reavivada. O rancor volta. E Jesus foi absolutamente claro em Marcos 11:25. Quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Quando estiverdes orando, perdoai. Não é opcional. É condição para suas orações serem ouvidas. Padre Reginaldo Manzotti diz algo forte: casa cheia de rancor é casa sem graça, porque graça significa favor imerecido de Deus. Mas quando você se recusa a perdoar, está dizendo que a outra pessoa não merece perdão. E Deus responde: então você também não merece o meu perdão. E sem perdão de Deus não há graça. Uma mulher guardava há 15 anos o vestido de noiva. Não porque era bonito, mas porque era símbolo do casamento que o ex-marido destruiu com traição. Ela olhava aquele vestido e alimentava ódio. Um dia percebeu: estou mantendo o santuário de rancor dentro da minha casa. Queimou o vestido, chorou, perdoou finalmente. E disse que sentiu libertação física como se tivesse soltado o peso de 15 anos. Mas não são só objetos. São relacionamentos não perdoados. Você está brigado com seu irmão e não se falam há anos.
Isso é bloqueio. Você odeia seu ex. Bloqueio. Você guarda rancor da sua mãe e do seu pai. Bloqueio gigante. Primeira carta de João 4:20 diz: se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Mentiroso. Você não pode dizer que ama a Deus e ao mesmo tempo guardar ódio. E enquanto guardar, as graças não fluem. Então o quarto bloqueio que você precisa quebrar é perdoar. Perdoar quem te machucou. Livrar-se de objetos ligados a mágoas. E se for preciso, procurar a pessoa e reconciliar. Não porque a pessoa merece, mas porque você precisa ser livre. E agora chegamos ao quinto e último bloqueio, talvez o mais sutil e mais perigoso. Falta de consagração e autoridade espiritual no lar. Muitas casas católicas são espiritualmente órfãs. Ninguém assume autoridade espiritual. Ninguém lidera a família em oração. Ninguém consagra a casa. Ninguém estabelece identidade espiritual daquele território. E aí fica a terra de ninguém. E terra de ninguém é invadida. Josué 20 e 4:15 proclama: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa. Josué assumiu autoridade, declarou pertencimento, estabeleceu o senhorio de Deus sobre seu lar. Padre Reginaldo Manzotti ensina que o pai, ou na ausência dele a mãe, precisa exercer sacerdócio doméstico. Isso significa consagrar a casa ao sagrado coração de Jesus. Benzer os cômodos com água benta, orar com a família, estabelecer práticas espirituais como terço familiar, leitura da Bíblia, bênção antes das refeições, mas a maioria dos lares católicos não tem nada disso. Cada um reza sozinho no seu canto quando dá vontade. Não há momento de oração familiar. Não há liderança espiritual. E aí, a casa fica vulnerável. Uma família estava sofrendo ataques espirituais constantes. Pesadelos, sensação de presença, objetos que sumiam, brigas do nada. Chamaram padre para benzer a casa. O padre benzeu, mas disse: isso vai voltar se vocês não assumirem autoridade. O pai precisa consagrar essa casa todo dia, estabelecer que aqui é território de Cristo. O pai começou a fazer. Todo dia pela manhã, percorria a casa dizendo: esta casa pertence a Jesus Cristo. Aqui só entra o que glorifica a Deus. Esta família está sob o sangue do Cordeiro. E aspergia água benta. Os ataques cessaram completamente. Autoridade espiritual não é grito. É declaração de fé. É estabelecer o senhorio de Cristo sobre seu território. E quando você faz isso, potestades das trevas precisam recuar, porque território consagrado é inviolável. Então, o quinto bloqueio que você precisa quebrar é assumir autoridade espiritual sobre seu lar. Consagre sua casa. Ore com sua família. Estabeleça práticas espirituais. Declare que sua casa serve ao Senhor. Agora que você conhece os 5 bloqueios, precisa saber exatamente como removê-los e transformar sua casa em fortaleza. E eu vou te dar roteiro completo de 7 dias de limpeza espiritual e consagração do lar. Dia 1, identificação. Pegue papel e caneta. Percorra cada cômodo da sua casa e anote tudo que se encaixa nos 5 bloqueios: objetos de ocultismo, entretenimento imundo, relacionamentos não perdoados, falta de autoridade espiritual. Seja honesto, não justifique nada. Dia 2, remoção física. Pegue tudo que anotou no dia 1 e remova da casa. Objetos de ocultismo, queime ou jogue no lixo. Filmes, músicas, livros inadequados, descarte, não doe o mal. E tome decisão sobre entretenimento que entra na casa daqui para frente. Dia 3, purificação verbal. Reúna a família e estabeleça pacto.
Nesta casa não se amaldiçoa mais ninguém. Vamos vigiar nossa língua. Vamos nos abençoar mutuamente. E comece hoje. Abençoe cada pessoa da família nominalmente. Dia 4, dia do perdão. Pegue lista de relacionamentos não perdoados. Ajoelhe diante de Jesus crucificado e perdoe um por um. Se for possível, ligue ou visite a pessoa e reconcilie. Se não for possível porque a pessoa morreu ou está inacessível, perdoe no coração e declare em voz alta: eu perdoo fulano, liberto ele e me liberto dessa amarra. Dia 5, consagração ao Sagrado Coração. Providência imagem do Sagrado Coração de Jesus e entrone na sua casa, se possível. Chame padre para fazer cerimônia. Se não, faça você mesmo. Ajoelhe com a família e consagre a casa. Diga: Sagrado Coração de Jesus, esta casa é vossa. Nós somos vossos. Reinai aqui, protegei-nos, abençoai-nos. Dia 6, bênção dos cômodos. Pegue água benta e vá em cada cômodo. Asperja a água enquanto reza. Em nome de Jesus Cristo, eu consagro este cômodo. Que só habite aqui a presença do Espírito Santo. Que todo mal seja expulso. Que esta casa seja templo do Deus vivo. Dia 7, estabelecimento de rotinas espirituais. Reúna a família e estabeleça práticas. Vamos rezar juntos todo dia, tal hora. Vamos ler Bíblia juntos, tal dia. Vamos fazer terço familiar, tal dia. E cumpra rotina, cria cultura espiritual. E quando você fizer isso, 7 dias de limpeza radical. Algo sobrenatural vai acontecer. A atmosfera da sua casa vai mudar. Você vai sentir paz que não sentia. Problemas que pareciam impossíveis vão começar a se resolver. Bênçãos que estavam bloqueadas vão começar a fluir. Porque quando você remove os bloqueios, as comportas do céu se abrem. Malaquias 3,10 promete: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Bênçãos sem medida, é isso que Deus quer dar. Mas precisa haver espaço, precisa haver abertura, precisa haver limpeza. Meu irmão, minha irmã, sua casa pode se transformar em céu na terra. Pode ser lugar onde anjos habitam, onde Deus se manifesta, onde milagres acontecem. Mas precisa começar hoje, não amanhã, não semana que vem, hoje. Agora vamos rezar juntos pela sua casa. Repete comigo de coração aberto. Senhor Jesus Cristo, eu reconheço que minha casa tem bloqueios espirituais que impedem tuas graças. Perdoa-me por ter permitido objetos, entretenimentos, palavras e atitudes que te ofendem. Eu decido hoje remover todos os bloqueios. Consagro minha casa a ti. Declaro que esta casa serve ao Senhor. Que teu sagrado coração reine aqui. Que tua paz habite aqui. Que tuas bênçãos fluam aqui. Amarra todo o mal que tentou entrar. Expulsa toda a treva. Enche minha casa com tua luz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora quero que você faça 5 coisas imediatamente. Primeira ação: anote os 5 bloqueios. Releia se precisar e anote: objetos de ocultismo, entretenimento impuro, palavras negativas, falta de perdão, falta de consagração. Segunda ação: comece hoje mesmo a identificar o que precisa sair da sua casa. Não espere, ande pelos cômodos agora. Terceira ação: se você tem relacionamento não perdoado, perdoe hoje.